Menopausa. Apesar de estar em alta, esse tema sempre foi um dos maiores silêncios entre os ciclos femininos. Afinal, falar de menopausa é falar de envelhecimento da mulher, um tabu histórico. Só que os tabus podem atrasar avanços científicos. Pois é, Dani. E nesse cenário, o Grupo Boticário marcou um golaço com a campanha Pesquise Meu Corpo. Hashtag Pesquise Meu Corpo. Lançado em 8 de março, na qual Débora Seco, Zezé Mota e Isabel Drummond contam que o corpo da mulher é o mais monitorado e o menos pesquisado na internet. Só que elas também contam que a maioria dos estudos científicos tem como base o corpo masculino. Ou seja, o corpo mais buscado na internet é o menos estudado pela ciência. Felizmente, isso está mudando. A saúde feminina, sexualidade e envelhecimento saudável estão ganhando cada vez mais espaço. E a boa notícia é que a vida presta, gente, e as questões relacionadas à menopausa estão no topo das pesquisas e dos diálogos. E é por isso que vamos apresentar agora o nosso convidado de hoje, que é expert no assunto. Eu sou a Dani Conte e tenho o prazer de dividir essa bancada com a minha parceira de Podflex, a Lu Tódero. E o Podflex é um podcast produzido pela Usaflex Caxias do Sul para tratar de temas que permeiam a vida das mulheres de todas as idades. Vamos lá, então, apresentar o nosso convidado, Dani. Nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Balbinotti, que é médico ginecologista com certificação pelo MEC e pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. É especialista em patologia do trato genital inferior pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, preceptor da residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui pela Universidade de Caxias do Sul. Bom, mas não é só isso, né, Dani? Em 2012, o Dr. Rodrigo fez um curso de menopausa em Brasília e desde então ele vai a todos os congressos sobre o assunto da Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa e da Hormogin, que é a Jornada de Hormônios e Ginecologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, gurias. Bom, tu já percorreste, né, uma longa jornada aí na ginecologia. E ao longo da tua carreira, como é que as conversas sobre a menopausa evoluíram? Hoje a mulher, ela fala mais espontaneamente. Como é que foi essa evolução? Sim, teve um progresso muito grande nisso, principalmente nos últimos anos, né? Eu tenho 26 anos de formado e em 2002 aconteceu a publicação de um trabalho que teve uma repercussão enorme na mídia leiga, né? Foi capa de revistas como Isto É, Veja. E naquele trabalho houve assim uma demonização da terapia hormonal. Então, desde 2002 até poucos anos atrás, a gente tinha pouquíssimas opções para oferecer para as pacientes, porque elas ficaram muito amedrontadas pela repercussão daquele trabalho, que teve um dos braços interrompidos porque encontrou um aumento do risco de câncer de mama e também um aumento do risco cardiovascular nas usuárias de terapia hormonal. Depois de algum tempo, esse trabalho foi melhor dissecado e se descobriu que ele tinha várias falhas metodológicas. Então, as pacientes que foram incluídas nele não tinham o perfil adequado para uso daquela determinada terapia hormonal que tinham feito. E, muito provavelmente, por isso, os resultados não tinham sido favoráveis. E aí, elas chegam... A gente sabe que o espaço para se falar sobre os sintomas talvez tenha sido prejudicado por isso, pelo medo, né? E também pelo constrangimento, né, Lu? Tem muitos sintomas constrangedores. Exato. Que a gente ouve muito, né? Os fogachos, né? O suor excessivo. E como é que isso chega no consultório, Dr. Rodrigo? Quais são os principais sintomas que aparecem no consultório em relação a isso? Eu acho que por muito tempo a mulher teve que aceitar que isso era natural. Isso. É assim mesmo. Inclusive, tu tá ficando velha. É assim. Não, é assim. Não, a gente né? ouve falando até, pelo menos eu, com mãe, avós, né? As décadas anteriores aí. Exatamente isso. Aceita, é assim.
até porque não se encontrava no consultório, infelizmente, né, muitas vezes na medicina, os médicos, pessoas que pudessem esclarecer só um pouquinho, temos o que fazer, né? Então eu acho que tanto o perfil da mulher mudou, né? A mulher ela não se convence mais com essa resposta, né? Aceita. Primeiro porque ela não pode se convencer com essa resposta, ela não consegue conviver com aqueles sintomas, por várias questões sociais, de trabalho, de relacionamento. E segundo, porque a democratização da informação chegou, né? Então hoje a mulher não espera que a informação só saia do médico, ela chega no médico para discutir aquilo que ela já sabe. Então deixou de ser uma conversa unidirecional. Não sou mais eu que estou te passando a informação. Tu já conhece a informação. Então, tu vem para ouvir a minha opinião sobre aquela informação que tu já sabe, né? Mudou muito essa dinâmica da conversa do médico com a paciente. Mas voltando para a tua pergunta, sei que eu fugi. Existem sintomas muito comuns, muito clássicos, né? Como o calorão, os fogachos, a alteração do padrão do sono, né? Então, muitas mulheres apresentando insônia. A névoa mental, então aquelas confusões, os esquecimentos, os lapsos de memória, mas tem também algumas alterações que não se apresentam clinicamente como sintomas, né? Como o aumento do risco cardiovascular, o aumento do risco de osteoporose, osteopenia, que vem também em decorrência dessa deficiência hormonal. Perfeito. E tem até, eu já ouvi falar e li um pouco sobre isso, até porque nesse contexto a cultura pop é muito importante também, que é o que tu estavas falando, né? Hoje a paciente já chega no consultório com algumas informações, mas eu li sobre que a questão da hipersensibilidade ao som e à luz também podem ser sinais de você estar no período, né, entrando na menopausa ou no climatério. Faz sentido isso também? Faz. Hoje, assim, tem vários sintomas mais centrais de sistema nervoso central, bem relacionados também. A gente falava muito em sintoma genital, né? O ressecamento vaginal, o aumento de risco de infecções urinárias, a dor na relação sexual causadas mais pela questão de falta de hormônio local. E hoje se fala muito nessa questão do efeito de sistema nervoso central da falta de hormônios. Gente, que loucura, né? E, na tua experiência, a maioria das mulheres é sintomática ou assintomática? A maioria das mulheres é sintomática. E mesmo que tu não faça... Eu não sou uma pessoa fora do contexto. E mesmo que tu não faça uma correlação direta com os sintomas, porque algumas mulheres não vão apresentar essa sintomatologia clássica. Eu sempre digo, não existe... não tem um pacotinho de sintomas que tu vai apresentar. Dificilmente tu chega no médico e tu vai dizer, eu tenho calorão, pele seca, vagina seca, irritabilidade, o meu sono alterou e a minha menstruação está desregulada. Tu não vai chegar com esse pacotinho pronto. E muitas vezes os sintomas não são típicos dessa fase, né? São sintomas que podem se apresentar em qualquer período, mas passaram a acontecer depois de um determinado tempo. Então, tu tem que ser muito perspicaz nessa percepção, assim. Eu nunca fui irritada e agora eu estou irritada. Parece que eu estou numa constante TPM, eu nunca fui assim. Existe, inclusive, um termo que derivou do inglês, né? O not feeling like myself. Eu não me sinto mais eu mesma. Então, é uma tradução de um sintoma que, às vezes, tu não sabe descrever, mas que tu percebe, alguma coisa aconteceu comigo, eu não era assim, né? Não se reconhece. Eu não me reconheço mais. O que é? Só que daí tu não consegue expressar ele em palavras, né? Mas é uma mudança do como tu era antes para como tu está agora. Tem uma questão que surgiu agora na minha cabeça, que é a seguinte. Eu passei, né? O Dr. Rodrigo me trata, enfim, há anos, não só em relação a isso. Mas a gente teve um período de pandemia, né?
E no meu caso, a gente chegou à nossa conclusão de que eu estava na menopausa quando eu já estava na menopausa, porque aqueles sintomas de climatério a gente eu podia atribuir a várias coisas que estariam acontecendo ali naquele período em que a gente já ninguém mais se reconhecia, né? Tu acha que isso interferiu no diagnóstico das mulheres nesse período, as mulheres que estão nessa faixa etária, a pandemia interferiu no diagnóstico? Muito importante tu falar nisso, Dani, até porque assim, ó, a menopausa existe e ela deve ser respeitada, mas a gente não pode atribuir tudo à menopausa, né? Então, por exemplo, a pandemia, ela foi um período em que as pessoas tiveram muitos problemas de saúde mental, muitos. E muitos sintomas se confundem, né? A ansiedade, a depressão, a própria alteração do padrão do sono. As pessoas tiveram uma qualidade de vida muito pior durante a pandemia. Os relacionamentos mudaram durante a pandemia, porque esses casais passaram a conviver mais. Muitos profissionais, muitas pessoas foram financeiramente abaladas pela pandemia e isso tem uma repercussão na tua saúde como um todo, né? Então, sim, os sintomas se confundem. A pandemia agravou, em termos de saúde mental, sintomas de todas as doenças crônicas, né? Então, pessoas hipertensas ficaram mais hipertensas. Tem essa correlação de sequelas tardias da Covid, algumas coisas ainda atribuídas às vacinas. A gente sabe que esse é um outro ponto que daria um outro podcast, mas então tem toda essa repercussão da doença em si e dessas alterações de saúde mental que com certeza abalaram todo mundo, né? E como é importante, né, nesse contexto todo, cada vez mais nós mulheres nos conhecermos, prestarmos atenção nos detalhes, porque além de tudo isso que passamos por uma pandemia, nós somos a primeira geração que está passando por isso, pelo processo da menopausa, fora de casa, com estresse elevadíssimo, com jornadas e jornadas de trabalho, que antes, né, no tempo da minha mãe e da minha avó, não era assim. Não era assim. Então, tu estava, claro que também, dadas as proporções, também com seu nível de estresse e tudo mais, mas uma carga bem menos elevada e também sem tanta cobrança. Nós nos cobramos muito, né? Então, acho que é um outro momento. É um outro momento. Eu sempre digo que essa geração de vocês é uma geração que teve incluída na vida a carga de trabalho, por trabalhar fora e por ter conquistado o mercado de trabalho, mas não conseguiu deixar de lado alguma outra das esferas pelas quais vocês já eram responsáveis. Isso foi um então, acúmulo. só caiu na vida de vocês essa atribuição do trabalho, mas vocês não deixaram de ser responsáveis pela casa, pelos filhos, e existe uma cobrança social e midiática que não existe tão forte em relação aos homens quanto ao envelhecimento. Quer dizer, vocês não têm o direito de envelhecer mal. Vocês têm que envelhecer bem. Bonitas, arrumadas, maquiadas, com o cabelo arrumado, bem vestidas, magras. Quer dizer, é uma cobrança, assim, por todos os lados, né? Exato. Então, é cobrança familiar, é cobrança dos filhos, é cobrança... E tem um outro detalhe dessa geração de vocês que eu acho muito interessante falar, que é assim, ó. Essa geração teve filhos mais velha. Então, vocês estão cercadas por pais idosos que estão tendo demandas, que estão demandando de vocês, e filhos crianças. Isso. Então, é uma geração que está assim, ó, exprimida, né? Porque na geração anterior, mulheres de 50, 55 anos estavam se aposentando, mesmo que trabalhassem. Nossas mães que eram profs, por exemplo, 50, 55 estavam se aposentando. Hoje, uma mulher de 50, 55 não pode pensar em se aposentar. Primeiro, porque ela está no auge da carreira. Segundo, porque ela tem os filhos para educar. Então, assim, não dá terminou pra a aposentadoria. Não tem. Sim. E daí, assim, existe essa cobrança de tu não poder te aposentar
e tu tem que continuar bem, porque tu tem que continuar rendendo no mercado de trabalho. Produtiva. Alegres, felizes, Isso, bonitas, com a pele de bom boa, humor, dormindo bem. Pele boa, né? exatamente. Gente, eu não queria entrar nessa esfera, mas o Dr. Rodrigo falou sobre a questão do envelhecimento entre homens e mulheres. Porque Nossa. as células e os hormônios, eles vão envelhecer de igual forma, não importa o gênero. Agora, a mulher, por que a mulher desce de elevador e o homem desce de escada? Porque a gente vai chegar no mesmo lugar. Exatamente. Não é? E Só que parece a gente vai chegar mais rápido. anos-luz lá na frente. E a cobrança, né, é muito grande. Como é difícil o homem... A gente perde, né, na questão cultural, perde a juventude, a beleza, a procriação. O homem perde bens materiais, né? Isso dói para ele. Para a gente dói essa questão da cobrança da sociedade na beleza, na estar criativa, estar produtiva. Então, como é desigual, né? Tem mais essa carga, né? Não podia deixar de trazer esse ponto que eu acho que é bem importante Tem também. um ponto psicológico interessante nisso, Lu, que tu falou, que assim é uma fase de despedidas, né? Isso, independente da tua escolha de ter tido ou não filhos, ou da tua possibilidade de ter tido ou não filhos, a menopausa é a despedida da tua fase reprodutiva. Isso. Então, assim, começam a vir vários questionamentos na tua cabeça. Ah, será que o que eu fiz, será que as minhas escolhas até agora foram as mais acertadas? Porque uma coisa é tu poder escolher. Ah, eu quero ou não quero ter filho. Eu quero ou não quero me relacionar. Eu quero ou não quero ter alguém. Eu quero ou não quero ter um relacionamento. Outra coisa é tu chegar num momento em que a natureza disse para ti que a tua escolha não é mais possível. Exato. Então é um momento de muita reflexão e de realmente assim tem um impacto psicológico muito grande, né? E tem depois, talvez mais adiante, a questão dos filhos saindo de casa, né? Muitas mudanças. Isso, né? aquela velha frase do ninho vazio, ela realmente existe, né? Sim, e aí a gente tem tudo isso para lidar ao mesmo tempo, né? Existe uma idade em que a menopausa... Tem duas perguntas na mesma. Existe uma idade em que normalmente a menopausa aparece e ela avisa, a gente consegue prever alguns sinais de que, olha, ela tá... Eu lembro que quando eu entrei na menopausa, tu disse, ela é uma baita de uma mal educada, né? Ela não pede licença para entrar. É verdade, é bem isso. E, assim, existe uma idade acadêmica para que isso aconteça, não é uma regra, né? Então, a gente considera academicamente que a menopausa vai acontecer entre 45 e 55 anos. Mas a menopausa é uma data. A menopausa marca a tua última menstruação. Ela é um dia. Mas todo o entorno disso a gente chama climatério, que é esse período que se prepara para a menopausa, né? E o climatério ele pode acontecer até 8, 10 anos antes dessa data de final de menstruação. Isso a gente fala final de menstruação nas mulheres que menstruam, né? Mas, por exemplo, eu posso ter pacientes que não têm mais útero e por isso não menstruam, ou que usam um método contraceptivo de não menstruar. E daí a gente perde o parâmetro clínico, que é a ausência do sangramento menstrual, para dizer se essa mulher está na menopausa ou não. Então, a gente acaba se baseando mais em exames de laboratório e nos próprios sintomas. Sim. E existe uma relação hereditária? Por exemplo, minha mãe entrou na menopausa com tantos anos, eu vou entrar também. Não tem nada confirmado sobre isso, Dani. E também a questão, eu escolhi não ter filhos, eu vou entrar mais tardiamente, mais cedo? Também não. Pensando assim que tu pudesse reservar teus óvulos ou teus folículos, não, também não existe. Que ótimo, né? Bem tranquilo. Sim, ou seja, a gente nunca vai saber de nada. Não. E desculpa, Dani, mas uma pergunta, falaste de exames, né, doutor? Os exames são conclusivos? Hoje a gente pode ter tô em dúvida, né? Existe um exame específico para identificar se eu cheguei nesse período? Existe assim, Lu. Inclusive, eu estava vindo para cá hoje e estava pensando nisso, né? A medicina, ela continua sendo a mesma de sempre, né? Então, existe uma ordem para que as coisas sejam investigadas. Então, a anamnese, que é a entrevista, eu tenho que conversar contigo, eu tenho que saber da tua vida, eu tenho que saber o teu histórico, eu tenho que saber o que tu sente, eu tenho que saber como que o teu corpo está se comportando.
Depois da anamnese, exame físico. Eu preciso te examinar. E em terceiro lugar vem os exames. Então, os exames eles sempre vão ser direcionados para aquilo que eu captei na tua entrevista e para aquilo que eu encontrei te examinando. Entendi. É uma né? confirmação da tua suspeita em relação a todos os processos Porque eu anteriores. preciso direcionar os teus exames baseado no que aconteceu antes. Tá. Né? Então, eu e a Dani tivemos uma conversa esses dias sobre... Justamente falando de pandemia e das enchentes, inclusive, que aumentou muito a demanda em relação a teleconsultas. Sim. Né? Então, aquele médico que já te manda uma lista de 65 exames para tu fazer antes de ele te conhecer. Ah, não, eu já vou te mandar num PDF todos os exames que tu precisa fazer. Ele não sabe nada de ti. Então, assim, o exame é bom, nos ajuda muito, mas direcionado, né? Então, a gente tem que fazer o exame como último recurso. Assim. Entendi. E esse, agora, pensando nisso, do diagnóstico, eu chamo de diagnóstico, mas eu não sei se é a palavra correta, né? E todos os exames feitos chegam no teu consultório e tu me diz, Daniela, tu estás em franca menopausa. Franca, tu adorou franca. Eu adorei, porque foi isso que ele me falou. Sim. E agora? Né? Nós tivemos uma longa conversa dentro e fora do consultório, porque nós somos muito amigos há muitos anos. Mas quem não tem essa possibilidade de ter um Rodrigo Balbinotti em sua vida, ou um plano de saúde, ou como é que essa conduta acontece no sistema público de saúde? Pergunta bem interessante, Dani, porque tu sabe que eu trabalho nos dois setores, né? No público Sim. e no privado. No público, a gente tem várias limitações, né? Inclusive o tempo de consulta. Então, vocês veem que a gente está aqui conversando há bastante tempo e a gente esmiuçou coisas, né? É uma consulta que realmente demanda bastante tempo e que precisa de exames complementares e tudo que a paciente de consultório e de particular, tanto de convênio quanto de particular, tem, a paciente do SUS também tem, em termos de sintomas, de demandas, de necessidades, né? Há mais ou menos um ano, passou na Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto de lei que estabelecia os critérios para que houvesse o tratamento e o acompanhamento da menopausa pelo SUS. Mas a gente sabe que essas coisas são muito demoradas, né? Ainda não aconteceu nada do ponto de vista prático para que essas equipes fossem capacitadas e a gente tivesse medicação para oferecer. Claro que tem um parênteses enorme aqui, que são aqueles municípios e estados que têm gestão plena de saúde, que eles poderiam fazer alguma coisa mesmo sem essa determinação central do Ministério da Saúde, mas em termos de federação não temos nada ainda, né? Então, assim, do ponto de vista prático, a gente tem alguns recursos em termos de diagnóstico, pouquíssima coisa em termos de tratamento, e a gente consegue oferecer assim o rastreio muito básico para paciente do sistema público de saúde. Certo. E, doutor Rodrigo, falando de uma forma obviamente genérica, né, mas de uma forma geral, o tratamento hoje, ele se baseia apenas em terapia hormonal ou existem outras formas? Ótima pergunta, Lu. Hoje, a gente tem, assim, esses consensos das sociedades de climatério e menopausa, eles norteiam muito bem o tratamento, né? Então, hoje a gente sabe quem pode tratar, quem não pode, quem deve, quem não deve, e o que usar para cada nicho de pessoas, né? Hoje existe uma contraindicação formal para o tratamento hormonal, que é a paciente de câncer de mama. Então, a paciente de câncer de mama não pode usar terapia hormonal. Te digo hoje, talvez a gente sente aqui daqui 1 ano, 2 anos, e essa conversa seja bem diferente. E as pacientes que tiveram algum evento tromboembólico, então um infarto, um derrame, um AVC, né? Certo. Tem uma frase, um texto que eu falo muito no consultório, que eu sempre digo assim: se tu tem um carro a gasolina e faltou gasolina,
Se tu colocar álcool, ele vai andar um pouquinho. Se tu colocar querosene, ele vai dar a partida, mas tu só vai viajar se tu colocar gasolina. Sim. Então, assim, faltou hormônio, o que tu tem que repor é hormônio. Para essas pacientes que têm limitação, que não podem usar hormônio, a gente tem várias outras opções, né? Fitoterápicos ou suplementos que vão amenizar os sintomas. Certo. Alguns sintomas esses que a gente falou de sistema nervoso central, a gente consegue amenizar muito com medicamentos na linha dos ansiolíticos, antidepressivos. E esses sintomas mais periféricos, como a piora da qualidade da pele, do cabelo, ressecamento vaginal, a gente consegue tratar com medicações locais. Certo. Mas o tratamento padrão ouro é a reposição hormonal. Perfeito. E assim, ó, a reposição hormonal, falando nela, mitos e verdades. Eu lembro, assim, na época da minha mãe, meu Deus, a pessoa ia fazer reposição hormonal, meu Deus do céu, que horror, como tomou essa decisão, enfim, as pessoas ficavam horrorizadas. E até hoje, né, eu faço a terapia de reposição hormonal, sou muito feliz com ela, super bem assessorada pelo melhor, né, que é o Dr. Rodrigo, e também por outros médicos que ele, inclusive, respeita muito. E eu acredito, e realmente, assim, a minha qualidade de vida melhorou muito. Mas eu escutei também pessoas me dizendo, eu não fiz porque o meu médico me disse que eu ia ter um câncer. Que eu ia ter um câncer. Pessoas que, porque conversei e perguntei, nunca tiveram histórico disso na família, nunca tiveram nenhum evento parecido ao longo da sua jornada de saúde. Então, como é que isso funciona hoje? Eu queria tentar desmistificar essa questão. Eu acho que o mais importante, Dani, é tu fazer isso de forma segura, né? Tu fazer a reposição hormonal de forma segura. Independente de que a pessoa faça ou não reposição hormonal. Por que se faz mamografia todo ano? Tu quer com a mamografia evitar que tu tenha um câncer de mama? Não, tu quer fazer um diagnóstico precoce. Então, aquela paciente da reposição hormonal, ela tem que seguir esse acompanhamento à risca. Por quê? Porque se ela tiver um diagnóstico e a gente descobrir de forma precoce, a gente vai tratar ela e ela vai ficar curada, né? Em termos de números, assim, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Então, existe uma publicação bem recente, um trabalho bem recente, dizendo que o uso da reposição hormonal combinada de estrogênio e progesterona, que são 2 hormônios-chave que a gente usa na reposição hormonal, pode aumentar o risco de câncer de mama em menos de 1 para 1.000 mulheres usuárias ano, né? Então, é um índice muito baixo, que a gente fecha os olhos para outros fatores de risco para câncer de mama, como, por exemplo, bebida alcoólica, que hoje, assim, se tornou praticamente uma rotina, né? Tu vai encontrar um amigo, uma amiga, vamos tomar uma tacinha, ou as pessoas mesmo em casa têm esse hábito de beber, né? Então, às vezes, a gente esquece outros fatores de risco, como o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o uso de bebida alcoólica, que são fatores de risco tão ou mais impactantes do que a reposição hormonal. Hoje a gente sabe, inclusive, que a reposição hormonal, ser feita dentro da janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos de menopausa ou até os 60 anos, diminui risco cardiovascular. Então, às vezes, a pessoa fica tão focada na questão câncer que ela esquece da colonoscopia, que ela esquece do infarto, do derrame. E assim, o que mata mais a mulher na menopausa? É o câncer de mama? Não, é a doença cardiovascular. E daí se criou esse medo, ou esse receio, ou esse temor da reposição hormonal, e daí tu leva tudo para o lado negativo, né? Claro. Tu pensa só nas consequências que podem vir do ponto de vista negativo, e tu esquece dos benefícios que ela está te trazendo. E uma diferença entre a reposição hormonal, porque
Existe também todo um trabalho muito sério que é feito em relação ao uso de hormônios. Então, eu gostaria que tu fizesse, assim, dentro do possível, né, diferenciar o que é aquilo, a modulação hormonal, o uso de hormônios para fins estéticos, para daquele chip da beleza, blá, blá, blá. A diferença entre isso e a reposição hormonal. Ótimo, Dani. Bem legal essa pergunta. E é interessante tu ter feito essa pergunta, porque isso também abre para a gente discutir várias outras coisas, né? Inclusive, assim, o uso abusivo dos hormônios, o porquê que a gente chama modulação, reposição, por que a gente chama hormônio bioidêntico, por que a gente chama isomolecular. Então, é bem interessante essa tua pergunta. No momento que tu entra na menopausa e o teu ovário entra em falência, o que deixa de ser produzido? Estrogênio, progesterona, testosterona. Por que a gente vai repor outros hormônios? Por exemplo, o que tu comentou sobre o chip da beleza, que é gestrinona, né? Um hormônio completamente sintético que o teu corpo nunca teve, né? O teu corpo teve o quê? Estrogênio, progesterona e testosterona. Então, academicamente, o que faltou no teu corpo e o que eu preciso repor? Esses hormônios. Por que veio o termo modulação hormonal? O termo modulação hormonal tenta fazer com que se entenda a reposição hormonal como uma estratégia individualizada. Então, eu preciso repor alguma coisa para ti que eu não preciso para a Lu. A gente não gosta do termo modulação hormonal e ele não é um termo cientificamente aceito, né? Porque tu deixou de ter um produto, eu preciso repor aquele produto. Então, vamos fazer uma reposição hormonal, né? Uso abusivo de hormônios, né? Então, por exemplo, testosterona. Só existe uma indicação precisa para repor testosterona numa mulher que entrou na menopausa, que tanto a Sociedade Brasileira de Ginecologia quanto a de Endocrinologia concordam, que é desejo sexual hipoativo. A reposição de testosterona pode ter 1000 objetivos. Eu posso repor testosterona para uma fisiculturista. O objetivo dela vai ser participar do concurso de fisiculturismo. Eu posso repor testosterona para um halterofilista. Ele quer ganhar aquele concurso que ele vai participar. Mas para a mulher, o que eu preciso? Eu preciso manter níveis fisiológicos para que ela recupere aquele desejo sexual que ela tinha antes da menopausa e que ela deixou de ter. E aqui vem uma questão super importante, que é assim, eu sempre preciso traçar um paralelo de como essa mulher era antes da menopausa e como ela está agora. Porque ela pode chegar para mim com uma queixa de desejo sexual hipoativo e sempre ter tido um desejo sexual hipoativo. Então, isso não é uma consequência da menopausa. Ela sempre teve uma temperatura diferente, menor. E, eu entrei na menopausa e não tenho mais vontade de transar. Tá, mas como que tu era antes? Como que era a tua frequência sexual antes? E como que era o teu relacionamento antes? Ele mudou na menopausa ou eu sempre... não, doutor, sempre foi assim. Não, então a gente não precisa se preocupar com isso agora. Vamos cuidar dessa outra parte, né? Por isso que é importante, né? Conhecer, se conhecer. Essa conversa, ela é essencial. É fundamental. Né? Então, tu vê que são várias nuances, são várias maneiras de abordar a mesma coisa e que daqui a pouco, assim, se torna mais fácil para... tu tá com desejo sexual hipoativo, uma receita. Se eu não fizer essa investigação, eu não vou resolver o problema da pessoa, sabe? E é fundamental que a gente consiga resolver. Por quê? Porque essa paciente está tendo sintomatologia, então eu preciso resolver a sintomatologia dela. E para mim também é importante, porque a minha função enquanto médico vai estar sendo cumprida, que é resolver o problema da pessoa, né? Então não adianta eu ser simplório ao ponto de, tu está com desejo sexual hipoativo. É isso aí. Não funciona, Não né? funciona assim. Gente, é muita coisa. E nós ficaríamos aqui
por 12 Milênios. horas. Inclusive, doutor Rodrigo, teremos a etapa 1, 12, 14, 24 Exatamente. do mesmo assunto, porque ele traz abre novas lacunas, né, para a gente tratar. Mas, infelizmente, o nosso podcast, né, o Podflex, tem tempo. E a gente precisa começar a se encaminhar para o final, doutor Rodrigo. A gente, então, para finalizar, a gente gostaria, assim, de que tu pudesse deixar um recado, uma mensagem, uma orientação para as mulheres que nesse momento vão estar nos assistindo e talvez estejam passando por essa fase, por um início, para o climatério, na menopausa e gostariam de ter uma luz. Que recado tu deixaria para elas nesse momento? Bom, eu acho que o mais importante de ficar como mensagem final é que todas as mulheres passam por essa fase, né? Algumas de forma mais sintomática, outras de forma menos sintomática, mas todas precisam de acompanhamento e todas precisam de um acompanhamento que seja especializado, principalmente com profissionais que saibam lidar não só com a prescrição, mas também com o manejo de efeitos colaterais, que também podem acontecer, né? E com complicações desse tratamento. Então, é importante que as mulheres tenham acesso a esses profissionais e que saibam acompanhar de forma segura. Perfeito. Então, temos aí mulheres que estão nos vendo agora, muita informação, né? Temos um ótimo profissional aqui, doutor Rodrigo, conosco. Aproveitem esse conteúdo, busquem informação, né? Porque a gente tem saídas, tem como ter uma qualidade de vida melhor e com os profissionais certos sempre, né, Dani? Isso aí. Nós não estamos sozinhas. Existem pessoas sérias que trabalham isso de forma adequada e que conseguem nos dar uma luz no fim do túnel, gente. Eu falo por experiência própria. Obrigado, gurias. Foi um privilégio A estar gente aqui que agradece com vocês. muito e com certeza quem está nos assistindo agradece também. Gente, acompanhe o Podflex. Vocês já puderam perceber que a gente traz sempre com muito cuidado e muito carinho os conteúdos que podem ajudar e permear a vida de vocês. Isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigado, gurias.